Bom dia, bom dia, bom dia, pessoas lindas. Tudo bem com vocês? Vamos aqui enviando a setinha para que vocês saibam que estamos ao vivo, online, segunda-feira. Bom dia, Dani, tudo bem? Bora chegar aí para começar mais uma semana em paz, em luz, harmonia. Vamos que vamos. Como é que vocês estão? Bom dia, Samuca. Bom dia. Nós vamos falar sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, autodesenvolvimento. Ah, que bom, Dani, que tá joia. Espero que a semana seja ainda mais preciosa. Bom dia, Pamela. Você tá sumida. Que bom te ter aqui conosco. Que bom. Tava sentindo sua falta aqui nas lives. Bom dia, Aninha, tudo bem? Gente, desenvolvimento pessoal. Para quando é o desenvolvimento pessoal? Para quando é que vocês acham que é o desenvolvimento pessoal? É para hoje? É para o mês que vem? É para sempre em janeiro? É para quando a gente traça as nossas metas? Para quando que é o desenvolvimento pessoal? Quem quiser me ajudar aqui, participar, colocar aqui, comentar para quando que vocês acham que é, né, que é o desenvolvimento pessoal. Vou esperar um pouquinho, ver o que vocês vão falar aí. Vamos fazer essa live juntos aqui, juntas. Deixa eu ver aqui o que vocês pensam sobre o desenvolvimento pessoal, o autodesenvolvimento. Eu participei esse final de semana de um desenvolvimento, né, um treinamento de alto impacto, que é o Protagon do Wendel Carvalho. Não é a primeira vez que eu participo de um... É exatamente isso mesmo, Dani, é diário. Não é a primeira vez, né, como eu estava falando, que eu participo de um treinamento, né, de alto impacto. E é claro, né, que quando eu participei do primeiro lá com o Instituto Você, aqui de Belo Horizonte, em 2013, eu trabalhei uma camada, né? É óbvio que eu sempre estou fazendo cursos de desenvolvimento, né? Estou me aprimorando. Todas as formações que eu faço ali, eu estou também me trabalhando. Então, para mim, ontem, esse final de semana, né, de sexta a domingo, foi numa outra camada. Mas eu fiquei muito impressionada, assim, que é óbvio que eu tenho as minhas questões, né? Lógico que eu fui muito trabalhada ali, mas me chamou muita atenção o quanto nós precisamos, né? A gente estava no Expo Minas e tinham 2.500 pessoas aproximadamente. Não tinha uma pessoa dessas 2.500 pessoas que não tivesse ali, bom dia, Lelete, alguma questão relacionada à família, pai, mãe, marido, mulher, sabe? Não tinha uma pessoa que não precisasse ali, né? Nós trabalhamos, né? Foi trazido muitas vivências sistêmicas e isso me trouxe muita alegria, porque eu vi o quanto a constelação faz a diferença na vida das pessoas, o quanto as intervenções sistêmicas fazem a diferença, sabe? Por mais que às vezes tenham questionamentos, gente, não tem jeito de negar que as três leis, né? Ordem, pertencimento e equilíbrio, isso norteia as nossas vidas, sabe? Então, só que a gente não vive isso, né? Às vezes as pessoas vêm na constelação e eu sempre falo ordem, pertencimento, equilíbrio, a pessoa, tudo bem, ok, mas sai daqui, não leva isso para a vida, né? Ou às vezes não traz essa compreensão intrínseca, e eu sei que não é... Eu, porque, né, trabalho com isso todo dia, então eu acho que eu já internalizei isso. Mas as pessoas às vezes não internalizaram ainda, né? Que a gente precisa, a ordem tem a ver com a hierarquia, né? Nossos pais são maiores do que a gente,
nossos avós são maiores que os nossos pais, e isso de uma forma assim que às vezes, muitas vezes, inconscientemente, a gente sai desse lugar da ordem, não querendo ser maior que os nossos pais, mas de uma forma muito atravessada de honrar. Honrar, gente, não é viver a mesma vida que os nossos pais viveram, né? Honrar não é ter que passar pelo que eles passaram, né? Não é ter que servi-los assim, fazendo a mesma coisa que eles fizeram, né? Às vezes eu vi lá muitas mães que tiveram que criar suas filhas sozinhas porque ou o pai não pôde ficar, ou se separaram, ou o pai faleceu, né? E as pessoas têm uma dificuldade imensa de ter um relacionamento amoroso, equilibrado. Por quê? Porque estão ali naquela servidão à mãe, a mãe não foi feliz no amor, elas também não podem ser felizes. E isso é muito inconsciente, né? Não é uma coisa assim, minha mãe não fez, eu não vou fazer. Mas é lícito, assim, a gente que trabalha com isso, que é terapeuta, e lá, é claro que com esse trabalho, né, 3 dias ali, as fichas foram caindo, né? Foi trazendo luz para o que estava ali no inconsciente, né? Eu tô trazendo aqui uma questão, mas são várias, né? Mas isso ficou muito claro, dessa lealdade invisível, né? Minha mãe não foi feliz no amor, né? Eu não vou ser feliz. Minha mãe criou 7, 8 filhos com muita dificuldade, eu não vou ser mãe. Então é óbvio que eu tô falando isso aqui com muito respeito pelas histórias, né? Com muito amor, com muito acolhimento. Quem sou eu para julgar a história de quem quer que seja, né? Inclusive a minha, que eu também tenho, né? A minha história, minha história sistêmica e familiar, também tenho traços fardos, né? Na minha história, mas aí a gente faz esse ciclo repetir, sabe? Então, é como se a gente não acreditasse, a gente não confiasse no destino e que algo bom pudesse vir pra gente. É como se a gente tivesse que ser punida, né? Ou punido pelo passado. Então, o passado, ele nos captura aqui no presente. É como se a gente vivesse de passado, a gente vivesse da dor do passado e a gente não aproveitasse as coisas boas que tiveram, né? A mãe teve que lutar sozinha, sim, mas ela deu conta, né? Porque se a pessoa tá na vida agora, se ela tá lá participando desse treinamento de alto impacto, é porque a mãe deu conta de cuidar. Bom dia, Cris, seja bem-vinda, minha amiga. Então, eu tô falando aqui, Cris, do treinamento que eu passei nesse final de semana. Bom dia, Camilinha. Eu tava no Protagon do Wendel Carvalho e assim, a gente como terapeuta, né, Cris, a gente presta atenção, a gente tá, claro que eu tava vivendo os meus processos, gente, é óbvio, né, óbvio que eu não ia perder essa oportunidade de trabalhar as minhas camadas, mas eu também, né, como humana que sou, eu tava prestando atenção no comportamento humano. Isso para mim é um campo, um laboratório de pesquisa, né? E também tinha uma troca, porque lá tinha momentos, né? O Wendel tava lá no palco, tinha a equipe dele espalhada ali, o staff dele, mas tinha hora que eu tava numa dinâmica com as pessoas e eu não vou deixar de acolhê-las, né? Então acabou que eu fiz muitos atendimentos ali, pequenos atendimentos e tal, né? Com pessoas ali muito queridas, fiz muitos amigos nesses 3 dias e foi muito bom, foi muito especial. Então, a gente precisa olhar pra gente, né? Ficou muito claro lá de 2.500 pessoas que 90% não olham pro sono, né? A gente não dorme 7, 8 horas por noite, a gente se pune nisso. Ai, André, mas eu não tenho tempo. Será que não tem? Olha, dá uma olhadinha, checa no seu telefone quanto tempo você fica nas redes sociais, né? Mas é 1 hora por dia, mas essa 1 hora não ia fazer diferença, talvez, no seu sono? Será que 1 hora a mais, se você dorme 6 horas por noite, se você não ficar nas redes sociais essa 1 hora aí, você não ficaria 7? Mas eu vou ficar sem olhar a rede social? Se isso for melhor para a sua saúde, então fica sem olhar mesmo, né? Faz essa troca, vai ser melhor para você, né? Às vezes a gente não sacrifica o que vai ser bom pra gente, a gente sacrifica a nossa própria saúde, o que vai ser ruim pra gente, pra algo que
Se você trabalha com isso, tá, tudo bem, eu trabalho, aqui tá o meu ganha-pão. Mas e se não está? Né? Se você tá ali rolando tela, você tá perdendo tempo, você tá perdendo vida, tempo de vida. O seu sono é importante para você. Mais cedo ou mais tarde isso vai ser cobrado, né? Isso vai fazer falta para você. Então, nós não nos alimentamos bem, né? Nós estamos ali nos alimentando de fast foods, de Coca-Cola, de refrigerantes, de coisas que não são nutritivas, né? Ah, mas aí, André, eu compenso com suplementos. Tá? Você compensa com suplementos, mas se você se alimentar melhor, talvez você não precise fazer essa compensação com suplementos. Né? Então, assim, gente, foi um banho assim de informação, de recapitulação da própria vida, sabe? De percepção, de expansão de consciência, de onde que eu tô, para onde que eu quero ir, o que que eu tô fazendo para ir para esse lugar onde eu quero chegar, sabe? A minha mentora Alessandra Camilo, ela sempre fala assim, quem não trata da saúde, cedo ou tarde vai cuidar da doença. E tratar da saúde não é só ir na academia 3 vezes por semana, 1 hora a cada vez que você vai na academia. É muito mais do que isso, né? É muito mais. O alimento não é só o alimento físico, o que eu vou ingerir. É o que eu estou ingerindo nos meus pensamentos, né? O que eu estou absorvendo com as minhas emoções, né? Qual tipo de emoção que eu estou acostumada, qual que é o tipo de adrenalina, o que está me tomando, o círculo onde eu estou frequentando, né? As pessoas que estão ao meu redor. Vocês sabiam que nós somos o somatório ali das 5 pessoas que a gente mais convive? Ai, André, mas eu convivo com essas pessoas porque não tem jeito. Será que não tem jeito mesmo? Será que você não pode escolher? E eu não tô falando de excluir a pessoa, falar assim, não aparece mais na minha vida. Não, é simplesmente fazer as suas escolhas assim com tranquilidade, né? Eu falo que a gente precisa escolher a nossa família psíquica. Isso não quer dizer que a gente tem que brigar com o outro. Não, é andar com as aves da própria plumagem, né? Se eu não bebo, para que eu vou ficar andando só com quem bebe até cair? Não vale a pena para mim, sabe? A conta não fecha. Eu não tenho muita sincronicidade, né? Com essas pessoas. Eu não dou conta de ficar até madrugada na rua. Então, para que eu vou sair com quem gosta de virar à noite, né? Quem isso, tipo, sai 10, 11 horas da noite e vai até o dia raiar, não fecha a conta. Então, é escolher essa família psíquica, né? E ver o que faz bem pro seu coração, né? Isso também é uma escolha, gente. A gente precisa estar atento às escolhas que a gente está fazendo, né? Então, como eu falei lá, da ordem, né? Então, honrar pai e mãe, gente, eu já falei isso aqui, mas eu acho que é uma coisa que a gente sempre precisa frisar, porque senão a gente esquece. O tempo vai passando e a gente vai perdendo isso. Honrar pai e mãe é assim, muito obrigada, papai, muito obrigada, mamãe, pela vida que vocês me deram. Eu não vou fazer melhor nem pior, mas eu vou fazer um pouquinho diferente, né? Deixa eu fazer do meu jeito, do jeito do meu coração, com o meu anseio aqui. E você pode fazer do seu jeito, né? Os pais só querem que os filhos sejam felizes, mas na nossa cabeça, lá no nosso inconsciente, na nossa lealdade infantil, a gente quer fazer igual. A gente acha que a gente não pode avançar porque isso seria ser maior. Não. Os nossos pais nos criaram para que a gente voasse mesmo, né? Para que a gente pudesse ir além, né? Sempre um pouco à frente, da mesma forma que eu acredito que você quer que os seus filhos, né? Para quem tem filho que está aqui, quer que os filhos também avancem, vão além, né? Isso é levar a vida para frente, para quem tem filho. Para quem não tem, geste bons projetos, coloque boas coisas no mundo, né? Faça o seu melhor, deixe o seu melhor legado, né? Isso é importante, isso é que faz a vida valer a pena, né? A gente deixar um bom legado, a gente fazer a nossa vida valer a pena. Eu também não tenho filhos vivos, né? Meus filhos estão todos no céu, eu não consegui levar as minhas gravidezes até o final. Mas eu tenho tantos projetos, eu tenho tantos sonhos, eu tenho tantas coisas a realizar.
que eu acho que eu vou precisar ir de mais pelo menos uns 80 anos, 90 anos, para colocar tudo assim, mas eu tô no caminho. Então, gente, falando de ordem, pertencimento, todos têm direito a pertencer, né? Todos do sistema têm direito a pertencer, né? Mas isso não quer dizer que eu tenho que estar na casa do meu primo toda semana, aquele primo que bebe demais, né? Eu não tenho que estar na casa daquela tia que é fofoqueira. A gente não tem tia fofoqueira não, mas eu tô falando assim para dar exemplo, tá? Não tenho, eu não preciso, eu dou um lugar para eles no meu coração e é o suficiente. Não excluo, tá tudo certo. Eu aceito as pessoas do jeito que elas são. A mim cabe fazer o meu melhor, né? Tá sempre me lapidando ali, igual eu tava nesse final de semana, né? Às vezes a gente pega ali um machado, né? E vai, assim, machado não, um martelo, e vai ali esculpindo e vai arrancando na própria carne, né? Vai esculpindo, vai tirando ali aquelas camadas que não são mais necessárias e isso dói, né? Mas a gente mesmo. Isso não quer dizer que eu tenho que fazer isso no outro. Eu aceito o outro do jeito que ele é. No dia que ele quiser se esculpir, eu não preciso salvar o outro, eu preciso salvar a mim mesma. Porque nós gastamos muito tempo criticando o outro, julgando o outro, achando na nossa arrogância que a gente sabe o que é melhor para o outro, né? Ah, mas se fulano fosse assim, eu seria mais feliz. Ah, mas se Beltrano fosse assim, eu seria mais feliz. Bom dia, Dedê. Seja bem-vinda. Se Beltrano fosse assim, seria melhor. Fulano tem que ser assim, assim, assado. Beltrano tem que ser assim, assim, assado. Não, gente, não tem. Fulano tem que ser do jeito que ele quiser, pode ser do jeito que ele quiser. Beltrano pode ser do jeito que ele quiser. Isso é dele, ele que escolhe. Isso não me cabe, não me diz respeito, sabe? Então, a gente pertence a um sistema. Esse nosso sistema, né, de origem, a gente não muda, mas a gente respeita. Né? Porque se eu for querer mudar meu pai, minha mãe, meus avós, eu vou matar a minha árvore. E é das minhas raízes que vem a minha nutrição. Eu olho com bons olhos para o que foi, né? E faço o que eu tenho que fazer na minha própria vida. Eu tenho autonomia para fazer, né? O que eu quiser. Mas eu aceito o que foi e me nutro daquilo que foi possível. E faço diferente. Olha que lindo! Eu aceito e faço diferente com a minha vida. E não fico implicando com a vida dos outros. Não é assim? A gente não gosta que impliquem com a vida da gente. A gente olha para a nossa vida e cuida dela. Né? O meu jardim, eu posso cuidar. O Wendel falou assim, e eu achei muito interessante, que cada um recebe um terreno. O que eu vou construir no terreno? Ah, mas o meu terreno é acidentado. O meu terreno, né? No meu terreno tiveram muitas coisas, muitas dores, teve abuso, teve espancamento, teve maldição, falaram que eu era o patinho feio, que eu era o pior das espécies, tá? Mas você vai fazer o quê? Você vai arrumar um pedaço de papelão, vai deitar num cantinho desse terreno, vai puxar o papelão pra cima, vai se cobrir, vai viver nesse terreno como um mendigo? Ou você vai adubar aquilo ali, né? Colocar ali, fazer a fundação e construir em cima desse terreno. Você pode escolher ser uma vítima da dor. Você pode escolher ficar gemendo nesse terreno, lastimando, xingando, rolando nesse terreno, chorando o resto da sua vida, xingando os vizinhos dos terrenos, dos outros terrenos, né? Amaldiçoando as suas raízes, o resto da vida. Ou você pode pavimentar o seu terreno, fazer uma bela de uma fundação e fazer uma construção incrível em cima do seu terreno. Mas é uma escolha sua, né? Então, a gente pertence, né, a uma parentalidade, mas a gente pode fazer a nossa própria história, independente do que houve. O passado, ele pode muito bem ficar no passado, embora as nossas raízes sejam aquelas para sempre, né? Meu pai, a minha mãe, os meus avós, os meus bisavós, né, os meus tios são as minhas raízes, né? E para sempre, né, nós vamos ter esse vínculo de parentalidade. A minha família hoje é meu marido, né? Mas a minha família de origem são eles, mas a família que eu escolhi é meu marido. Isso eu estou excluindo a minha família? Não. Eles são meus parentes, sempre serão.
Mas quando a gente sai de casa, né, que a gente casa, e aí tem a prioridade a família que a gente escolheu, né, o marido, os filhos, que a gente confunde isso, e a gente às vezes fica só olhando para trás, né, tem pessoas que eu já atendi que não olham para o marido, para os filhos, ficam só olhando para os pais. Não quer dizer que a gente não vai apoiar os pais, não, gente. Mas a gente precisa ver o que a gente escolheu ali. A gente tem uma família, a gente tem responsabilidade. A gente assumiu a responsabilidade de um casamento, né? A gente resolveu seguir ali a dois. Então, a gente precisa saber separar as coisas, né? Quando a gente sai de casa para se casar, ali é a nossa família, é a nossa escolha. E aí os outros, né, viram a nossa família de origem, né, os nossos parentes, amados, queridos, ancestrais, e tá tudo certo. Não quer dizer que a gente vai isolá-los, excluí-los, mas a nossa prioridade precisa ser a nova família que a gente criou, tá? Então, bom dia, Edna, seja bem-vinda. Então, nós falamos de hierarquia, de pertencimento, e agora nós vamos falar de troca. A troca traz também muita confusão, gente, traz sempre muita confusão, porque é importante ter o equilíbrio entre o dar e o receber em todas as nossas relações. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você entra num trabalho e você negocia lá com o RH o salário. Ah, beleza, vou trabalhar 30 dias e vou ter tal benefício e vou receber o salário X. Beleza? Beleza, combinadíssimo. Tá. Aí você trabalhou 30 dias, chegou o dia do seu salário, nada. Aí você achou estranho, pessoal, um atraso aí de 2 dias, beleza, né? Aí você trabalhou mais 5 dias, nada do valor. Estranho, né? Porque o que é combinado não sai caro. E aí, no 10º dia, né, após o dia combinado, você vai lá no RH e fala, olha, deve ter tido algum engano aí, você deve ter acreditado na conta errada, porque eu não recebi o meu salário até hoje. Ah, não, nós resolvemos que nós não vamos te pagar. O que você vai fazer? Você vai pegar suas coisas, né, imagina, a menos que você resolva fazer esse trabalho de forma voluntária, né? E vai embora, né? Vai falar, ó, você me devolve minha carteira de trabalho, dá baixa aí, porque eu não quero, né? Vamos encerrar por aqui, porque eu cumpri a minha parte, eu fiz o meu trabalho, vocês não cumpriram a sua. Então, gente, equilíbrio entre o dar e receber é exatamente isso, né? Eu faço a minha parte, você faz a sua. Quando a pessoa vem para constelar, eu faço meu trabalho, a pessoa me remunera por aquilo. É uma troca justa, é um trabalho, né? Então, em todas as nossas relações, né, a gente só não consegue equiparar com os nossos pais, porque é impossível pagar a vida. Qual que é o preço da vida? Né? Ah, Andréia, mas o meu pai ficou 10 anos na cama. Ele ficou acamado e eu cuidei dele todos os dias. Tá, mas na hora que ele fechar os olhos, você vai soprar nas narinas dele e vai trazê-lo de volta? Não, então você cuidou do seu pai, mas você não lhe deu a vida. Né? Então a gente não paga a vida para os nossos pais. Né? A gente cuida, né? E a gente cuida por amor, né? Então nós não estamos pagando, a vida não tem preço, né? Como que a gente retribui para os nossos pais? Levando a vida para frente, vivendo uma boa vida, né? Fazendo valer a pena o sacrifício que eles fizeram por nós. André, é um sacrifício? É sim, é um sacrifício de amor, mas a gente sabe que criança chora nos primeiros meses, né? Que tem que trocar a fralda ali, limpar a bundinha 2, 3 anos. É sacrifício, gente. As pessoas só têm filhos por amor, porque elas querem levar a vida para frente, né? Se fosse olhar o trabalho, assim, só fosse trabalho, não fosse por amor, ninguém teria filhos. Então, tem todo, sim, né? Tem o amor, tem ali a devoção, né? Os pais são devotos aos filhos, mas tem trabalho, sim. Então, isso a gente não paga. Agora, nas outras relações, é importante ter o equilíbrio, porque senão um dá demais e o outro só recebe e fica ali um estado de culpa, né? E no casamento não é diferente, né? No casamento não tem o pagamento, como o exemplo que a gente deu aqui do trabalho, né? Da relação de trabalho, mas no casamento, e isso eu não estou falando assim, nós temos que dividir até os centavos. Não, gente, né? Se, vamos supor, uma pessoa tem uma condição financeira muito boa e a esposa não precisa trabalhar,
ela vai ficar em casa, isso não vai fazer ela menor do que o outro, é óbvio que não, né? Ali ela está cuidando da casa, cuidando da educação dos filhos, mesmo que ela tenha um auxiliar, um ajudante, não importa, né? É um contrato, é um pacto que a gente faz, mesmo implícito, né? Implícito entre as partes, não é assim 8 e 80, né? Que às vezes a gente vai muito na matemática na nossa cabeça. Não é importante o que é confortável para os dois, o que ninguém se sinta lesado, né? O que um não se sinta dando mais do que o outro, o que um não se sinta sobrecarregado e o outro não se sinta devedor, entende? O que é equilibrado entre as partes. Cada casal vai ter a sua dança. Embora às vezes a gente olhe, né? Nós somos, às vezes, né? Muitos julgadores, eu tenho tentado sair desse papel, né, de julgadora, de juíza. Quem sou eu para ser juíza, né? E graças a Deus eu tenho conseguido. Mas às vezes as pessoas olham ali, isso acontece na casa do outro. Gente, vamos cuidar da nossa própria vida. Deus não deu uma para cada um. Vamos cuidar da nossa, porque já está de bom tamanho a gente saber cuidar da nossa vida, porque a gente não sabe, sabe? Eu vi ontem, ficou bem claro para mim que muitas coisas na minha vida podem melhorar 1000%, né? Então eu imagino que na sua também tenha muitas coisas para melhorar, né? Na do outro, na do outro. Então vamos cuidar da nossa, porque a gente cuidando da nossa vida, a gente trazendo esses 3 pilares de equilíbrio, né? Nos 3 pilares da nossa vida, saúde, negócios e relacionamentos, já vai estar ótimo, já vai estar de bom tamanho, o mundo já vai ser mais bonito, mais colorido, mais equilibrado, sabe? Então, vamos trazer essa lucidez, né, essa clarificação do equilíbrio. Olha como estão as suas relações de amizade. Você tá tomando muito e tá dando pouco, né? Você só liga para aquela sua amiga para chorar as pitangas. Você nunca liga para ela para perguntar como é que ela está, né? Como é que tá? Só você que vai lá na casa dela, chama ela para ir tomar um café na sua casa, né? Aquela sua amiga, aquele seu amigo, né? Oferece algo diferente, né? Vê como que estão as suas relações, né? Com o seu marido, com a sua esposa, sabe? Então, assim, vamos buscar o equilíbrio em todas as nossas relações, inclusive consigo mesma. Quanto tempo tem que você não senta consigo? Quanto tempo tem que você não faz algo espiritual? Tem quanto tempo que você não conversa com Deus, que você não medita? Tem quanto tempo que você não pega a Bíblia e não lê um Mateus ou um salmo, uma oração? Como que tá o seu devocional? Gente, a gente não se sustenta sozinho, nós somos seres gregários e nós precisamos tanto, né, das nossas raízes terrenas, que são a nossa origem, quanto da nossa fonte celeste, né, a nossa fonte divina. De lá que nós saímos e é para lá que cedo ou tarde voltaremos, né? Então a gente precisa dessa conexão, né? A Roside Portiro, a minha mestre da apometria, terapia de ancoragem, ela fala terra, céu e coração, porque o coração é o chakra, né? O chakra cardíaco é o chakra central, tem 3 principais abaixo, né? Da linha do coração e 3 acima. É como se fosse a nossa linha do Equador, né? O nosso meridiano aqui central. Então, nós precisamos estar com esse chakra do coração, né? Equilibrado. Todos precisam estar equilibrados, né? Mas a gente estando com o chakra central equilibrado, possivelmente nós vamos estar também com os chakras inferiores e os chakras superiores também em equilíbrio. E esse equilíbrio, gente, não é só no dia que você vai na sessão de reiki ou no dia que você vem aqui fazer uma apometria ou faz uma apometria online comigo, né? É em todos os dias, em todas as relações. A gente precisa estar em atenção plena, né? Não em estado de alerta, porque quando eu estou em estado de alerta, eu estou opa, perigo, luta ou fuga. Não é isso. E isso drena a nossa energia. É estar em estado de atenção plena, estar em estado de plenitude mesmo, de estar atenta ao que está acontecendo na vida, estar prestando atenção e não estar no piloto automático, igual a gente fica às vezes, né? Que sai daqui, dirige até lá em Betim, não sabe nem como é que chegou lá, né? Porque tá tão voada, assim, que não sabe o que tá fazendo, não sabe o que pensou, né? Às vezes nós temos de 70 a 90 mil pensamentos por dia. O que nós estamos pensando, né? O que nós estamos plantando na nossa mente? O que já está plantado e que a gente está deixando ser cultivado diariamente, né? Nesses pensamentos que já estão ali automatizados, de 70 a 90 mil. Porque é isso que vai nos guiar, né? Esses pensamentos automatizados. Eu tenho que prestar atenção no que está me nutrindo.
Então é isso, gente. É isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, né? Eu espero que tenha valido a pena. Dia 28 de maio a gente começa um novo grupo de mulheres para a gente trabalhar através dos contos do livro Mulheres que Correm com Lobos. Esse livro ele é extremamente empoderador, sabe? É um livro que empodera, porque a gente sai daquela boazinha, daquela coitadinha, daquela menininha, a gente toma posse de si, a gente aprende a valorizar a nossa própria luz, sabe? Porque muitas vezes a gente tem a luz, mas a gente apaga, a gente tem medo de carregar a nossa própria chama, o nosso próprio cetro, e esse livro nos traz esse empoderamento, essa força de carregar a nossa chama, né? De fazer o que tem que ser feito, de sair do palco das ilusões e ir para o palco do protagonismo da nossa própria existência, sabe? E isso é fundamental, sabe? Da gente sair dos bastidores e ir para a linha de frente. De onde, Andréia? Da própria vida. Da própria vida, né? Sair do amortecimento, do adormecimento e fazer o que tem que ser feito. Então, todas as mulheres aí que sentirem esse chamado, nós vamos fazer durante 12 quartas-feiras, de 7 às 9, né? De 19 às 21 horas, esse encontro. E o primeiro grupo já foi assim tão bom que nós estendemos para mais 8 encontros. Tá? Elas quiseram estender para mais 8 encontros, então elas continuam às quintas e esse novo grupo vai ser às quartas-feiras. Então, quem quiser me chama aqui no privado, viu? Que vai ser sensacional. Para você também, Eline entrou. Bom dia, Eline. Então, bom dia, gente. Que tenha uma semana abençoada, Dedê, Edna, Elínia, Cris, Camilinha, Lelete, Aninha, Samuca, Dani, Pamela, que Deus abençoe todos vocês, viu, Dani? Uma semana abençoada para todos vocês e para todos que vão assistir esse vídeo depois. Fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser.